dar início ao nosso trabalho com uma leitura da mensagem do Caminho, Verdade e Vida. Uma mensagem evangélica do Espírito Emmanuel, que diz o seguinte, no título Na Meditação, que é um excerto de mensagem de Marcos, do evangelista Marcos, que diz: E foram sós num barco para um lugar deserto. E Emmanuel comenta: As tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Os teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientais. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Os teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. A nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controlos domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele lavar-te-á a mente eivada de aflições, balsamizar-te-á as tuas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales e a sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. O teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares, sem cansaço, a montanha de luz. São, nas palavras de Emmanuel, e sob o título Na Meditação, momentos de intimidade com o Criador. Do recolhimento íntimo. Por favor, entrar. Recolhimento íntimo e à procura de entendimento de Deus e de intercâmbio muito particular, onde vamos colher energia para a nossa saúde, ânimo, coragem para o enfrentamento das vicissitudes da vida. Portanto, são momentos de muita alegria, de recolhimento íntimo também, de muita luz espiritual. Vamos nos propor então a oração de abertura, pedindo-lhes a preciosa colaboração para que possamos responder às nossas inquietações, mas também às nossas expectativas a respeito da vida. Pai de infinita misericórdia, Tu és a vida, és a origem da vida, és o Criador, e eis-nos aqui como partículas do Teu amor, da Tua essência. Estamos eternamente ligados e jamais apartados de Ti mesmo. Apesar das distâncias físicas e de entendimento precário, sentimos-te no imo da alma, onde permaneces ativo, aguardando pelo nosso discernimento, pela abertura, o interesse na vida maior. Vida à qual pertencemos. A nossa presença na Terra, apesar das vicissitudes, é uma oportunidade grandiosa para cada um de nós, já que colocamos em curso os nossos compromissos
estabelecidos anteriormente, antes da viagem para o mundo físico. Perdoa-nos, Senhor, as nossas fragilidades, a nossa rebeldia, contrariedades e tantas vezes as fugas da realidade maior, pelo entretenimento com as questões mais comezinhas da vida física, que em nada abonam a favor do nosso engrandecimento moral. Somos as ovelhas tresmalhadas da tua parábola, mas sabemos, Senhor, que aguardas pacientemente por nós, seguindo-nos os passos, para que logo mais sejamos resgatados para nosso próprio benefício. Não entendemos, Senhor, a magnitude da vida e das leis que a regem, mas damos os primeiros passos no entendimento da tua beleza, da nossa beleza, da tua presença na intimidade de cada um. Faça-se, pois, Senhor, a tua vontade. Nesta manhã em que nos reunimos e os nossos pensamentos e sentimentos se unem em oração singela, pedimos-te por todos quantos sofrem, aqueles que mais próximos ou distantes de nós, aflitos pelas experiências difíceis por que passam. Dá-lhes coragem, Senhor. Acompanha-os de perto para que resistam e superem as dificuldades, senão de saúde, mas de entendimento e de humildade perante a própria vida. Para esta Assembleia que se reparte entre os dois planos da vida, envolve-nos, Senhor, com as bênçãos do teu amor. Que a tua paz permaneça connosco. Muito obrigado. A mensagem do trabalho, a mensagem introdutória do trabalho, diz-nos o seguinte: é também de Emmanuel, e o que ele sugere, recomenda: antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. A jornada terrena é um processo precário, provisório, durante o qual os nossos compromissos, que são de natureza espiritual e perspectivam o nosso futuro, o melhoramento do nosso futuro. Isto é, a superação das provas, umas mais, outras menos difíceis, mas a superação dessas provas para que possamos superar as dívidas morais contraídas no passado por experiências dolorosas, mas que agora se fazem necessário para a nossa ascensão espiritual. O entendimento da doutrina espírita, mas sobretudo, hoje em particular, porque falaremos disso, das leis morais que regem a vida, é no sentido de interpretarmos aquilo que permanece e que nos governa os passos e a vida, e como a dinâmica instituída por Deus, ela é soberana e simultaneamente misericordiosa e amorosa. Então, para que se evite a dor, é necessário o entendimento e a assimilação dos conceitos, para que, na perspectiva de trabalhadores da própria vida, saibamos aproveitar essas ferramentas para o nosso aprimoramento moral, a nossa reforma íntima, o que significa que logo mais as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes serão bem melhores, apesar de já serem boas, mas bem melhores do que aquilo que são hoje. Isto é, estamos mais próximos do Criador e melhor integrados na essência e na dinâmica da vida. Então, o nosso trabalho é hoje o livro do mês, o livro dos Espíritos. Estamos na parte terceira e das leis morais. As leis morais que são... Quantas são essas leis que estão gravadas, escritas no livro dos Espíritos?
Sabem quais são essas leis? Isto está mal. Ninguém vai para a faculdade. Já estou a ver, vão ter que repetir o secundário todo. Vão ter que repetir o secundário todo. 10 leis. As leis morais. Kardec, quando interpretou os espíritos a respeito das leis de Moisés, os espíritos disseram, sim, é dentro desse espírito, mas hoje estamos em condições de, então, eles ditam essas 10 leis morais que nós aqui não vamos abordar todas, só uma, mas para nosso melhor entendimento, a lei de aturação, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de distribuição, que é desta que falaremos hoje, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade e lei da liberdade e, por último, onde todas as outras se encaixam, a lei de justiça, de amor e caridade. A lei de justiça, que é aquela que normalmente falamos, a lei de causa e efeito. Portanto, o semeador colherá sempre o fruto das suas sementeiras. Mas, simultaneamente, é muito interessante que, apesar disso, a par da lei de justiça, os espíritos colocam de amor e caridade. E porquê? Porque essa justiça, a justiça divina, ela não se aplica de forma cega, imperativa ou arbitrária, mas ela não deixa de fazer jus ou de se compartilhar com os princípios de amor e de caridade. Porque tudo na vida e as leis divinas assentam nesse princípio de amor e de caridade. É a essência divina. Então, nós vamos no capítulo 6, a lei da distribuição, que nos diz o seguinte: a distribuição necessária e distribuição abusiva. Portanto, significa que a lei da distribuição faz parte das leis da vida material. Da vida material. E porquê da vida material? Ora, vamos ver se alguém sabe a resposta. Porquê da vida material e não da espiritual? Porque a lei material é efêmera, não é? Material? A material é efêmera, ela está sempre em mutação. Muito bem. Enquanto a espiritual É eterna, é imutável. Ouviram? Nós vamos fazer o favor de transcrever. Então, a vida material é efêmera. A vida espiritual, ela é eterna. Portanto, sofre mutações, a vida material, em conformidade com as necessidades do espírito. Porque tudo concorre para servir o espírito. Então, flagelos destruidores, que fazem parte da lei da destruição, as guerras, o assassínio, a crueldade, o duelo, a pena de morte. E hoje vamos falar da destruição necessária e destruição abusiva. Então, na questão 728, a pergunta que Kardec coloca aos espíritos é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Sob o ponto de vista... Eu vou voltar atrás para... A vida material é efêmera. A vida espiritual é perene e eterna. Então, a materialidade, o materialismo, a vida material, orgânica, está sujeita às transformações, à lei da destruição, para se regenerar. Já não se esquecem? Porque depois lá mais adiante vou fazer outra vez a mesma pergunta. Portanto, para renascer e regenerar-se. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, que destruição é esta?
conseguimos naturalmente vislumbrar e explicar que destruição é esta de que fala o Espírito. Não nos esqueçamos daqui do título, que é fundamental. Destruição necessária e destruição abusiva. Então, o que é a destruição necessária e a destruição abusiva? Qual é a diferença entre uma e outra? A abusiva é o ser humano, não é? Não sei. Estou a E a perguntar. necessária é da espiritualidade. Muito bem. Então, a nossa irmã Sara aqui explica muito bem que a lei da destruição, a destruição necessária, é espiritual, aquela que obedece à dinâmica da vida e que está sujeita às leis e necessidades evolutivas da criatura humana. E a destruição abusiva é aquela que resulta da incúria da maldade humana. É a diferença. Tempos haverá em que já não vamos tratar da destruição abusiva. Porque, paulatinamente, estamos hoje já muito distantes de outras épocas em que sequer se ponderava sobre essa questão. Era preciso trucidar, era preciso destruir, fazia-se de qualquer forma e feitio e não tínhamos que dar explicações a ninguém. Ora, hoje, passados este tempo, nós já temos o cuidado de ponderar sobre as nossas ações relativamente a esta matéria. E já temos critérios bastante consolidados a respeito da justeza da destruição, necessária ou não. Então vamos adiante. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Na linha A da mesma pergunta, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Reparem, o instinto de destruição. Ora, o que é esse instinto de destruição? Esta pergunta é muito interessante. Ele podia pôr ali o instinto de conservação e não o instinto de destruição. Porque é diferente na sua gênese. O instinto da conservação é natural na criatura humana, a conservação, o desejo, a vontade firme da conservação da vida. Outra coisa é da destruição, o instinto de destruição. Porque o instinto de destruição faz parte do primitivismo da vida. Estão a compreender? E que ainda jaz na alma humana na fase em que nos encontramos do progresso moral. Portanto, em muitas circunstâncias, podemos assistir que as pessoas tomam a iniciativa, enfim, imponderada, de destruir para satisfazer o seu ego, os seus sentimentos, o seu orgulho e até algum prazer pelo mal que semeiam naquilo que fazem. Então, a resposta é a seguinte. O que ele está aqui a perguntar é se há desígnios providenciais, isto é, se estão sujeitos às leis divinas. E a resposta, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos destroem-se reciprocamente. Destruição esta que obedece a um duplo fim. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. Ora, que invólucro é este? O corpo. É o corpo. Ora, repare-se que o que diz aqui é que a utilização dos despojos
do invólucro exterior que sofre a destruição. Ora, para que servem esses despojos? Para renovar. Sim. Para renovar. Renovar, sim, mas a Sara diz aqui muito bem, para alimentar, dar vida a outros seres. Porque a matéria de que nos revestimos, assim tão bonito como somos, vai dar aso a outras formas de vida. Não é verdade? Ninguém tem dúvidas? É a dinâmica da vida. Essas outras formas de vida vão alimentar outros reinos animais ou vegetais, porque se introduzem no humus do planeta, da Terra, para alimentar outras formas de vida. É muito interessante. Então, nada se perde. Quem foi que disse? O Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. É muito interessante. Então, é uma cadeia que não se rompe. Dão conta disso? É uma cadeia que não se rompe. A vida é um processo extraordinário, belíssimo. Mas, o que é mais extraordinário é que o espírito sobrevive a este processo. O espírito sobrevive a esse processo. E porquê? Porque o corpo, que é um elemento orgânico, é um instrumento de que o espírito se serve para se instruir, progredir, evoluir moralmente. Fim do processo, a utilização desse aparelho físico, o espírito liberta-se, mas o corpo, apesar de tudo, continua integrado no meio do qual faz parte, que é o mundo material. Estamos a entender? Então, é por isso que aquilo que nos aflige muitas das vezes, que é a questão da morte, é preciso assimilarmos este conceito que é importante, fundamental, de que o espírito, nós somos espíritos temporariamente ligados a um corpo físico. E esse corpo físico é um elemento, um acessório de que o espírito se utiliza para viver num meio mais denso, como é o meio físico. Ora, significa que este processo não é uma experiência única. Nós, desde os princípios da vida, que ela foi gerada, já temos milhões de anos. Eu repito, milhões de anos, desde que o princípio inteligente desceu à Terra e se iniciou o processo evolutivo do princípio inteligente que alimenta estas formas de vida. As criaturas são instrumentos de Deus, mesmo nós, espíritos, que se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos destroem-se reciprocamente, destruição esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução e que poderia tornar-se excessiva. Ora bem, quais são estes seres vivos? Quais são estes seres vivos? São aqueles que se encontram ainda no princípio da vida, da cadeia evolutiva, e que, portanto, reagem automaticamente, instintivamente. São, portanto, ainda criaturas que não são seres pensantes, mas cuja presença divina aí se encontra também, porque é o princípio da vida. Ora, significa que Deus se encontra em tudo e em todos, no micro como no macro. Então, desde logo, de há milhões de anos a esta parte, o princípio inteligente, nas experiências e na dinâmica da vida que se encontra estabelecida e da qual ele faz parte, e apesar de toda a mecânica da sua ação ser instintiva, ele já passa a fazer parte da dinâmica da vida. Reparem, é muito interessante. Belíssimo este, diríamos mesmo, um poema. Portanto, as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Que são também esses seres vivos que se encontram ainda no princípio da escala evolutiva. Mas, apesar dos milhões de anos
da nossa idade e da nossa experiência múltiplas através das vidas sucessivas, ainda damos curso a instintos que estão ao nível destes seres irracionais, que vemos ainda nos dias de hoje como se matam outras criaturas por qualquer inutilidade, qualquer futilidade. Para quê? Para darmos vazão aos nossos instintos primitivos, que estão ao nível das criaturas mais primitivas. Então, deixamos que flua o instinto e sonegamos a razão. Está certo? Porquê? Porque nós não, com o devido respeito, estou a falar no âmbito geral, não respeitamos suficientemente a vida. E que vida é essa? É a vida do Espírito, é a presença de Deus. Então, mas Deus não está, como nós acabamos aqui de perceber, não está tão somente no Espírito ser pensante, mas também nos seres vivos mais primários da cadeia evolutiva. Então, vemos como Deus se encontra em tudo e em todos. E então o que importa esclarecer, porque normalmente nós só damos importância àquilo que nos projetam, aquilo que nos sai à vista. Notícias espetaculares que causam impressão, muitas vezes não das melhores, mas vemos como a razão, o impulso para o respeito pela vida está agora a ganhar forma em todos nós. Já não agimos por instinto. Evitamos e sobrepomos ao instinto a razão. Porquê? Porque já evoluímos até no conceito da própria vida e do respeito que nos merecem todas as formas de vida. E não estamos tão longe como isso. Veja-se, por exemplo, apesar de subsistirem, mas veja-se que há 50 anos a esta parte. Só para percebermos, as touradas, por exemplo, eram uma atividade que estavam disseminada de norte a sul do país. Não é verdade? Hoje, se olharmos para o panorama, são poucos ainda os espaços onde esse maus tratos aos animais, essa suposta cultura e distração e tradição ainda viceja. Mas já os direitos, os animais ganharam direitos e proteção. Portanto, de tal sorte que hoje nós temos um cãozinho em casa e já ouvimos dizer, olha, vai ali ao papá, ou vai à mamã. Não é? Portanto, nós já estamos... Eu não sei se são os cachorros que estão a transitar para o mundo humano ou se são os humanos que estão a regredir para o mundo do cachorro. Não é? Porque há páginas tantas assim, mas, caramba, se ele é meu filho, se ele é o papá, eu sou cachorro também. Já é uma preocupação, não é? Já sou cachorro. Então, é preciso... Apesar da graça, é muito interessante verificarmos. Então já se ensina também os cachorros a dar beijinho ao papá e a dar beijinho à mamã. E na rua, em vez os carrinhos de bebê já servem para levar o cachorro que vai com a cabeça de fora e com a manta subida até aqui, não é? Corremos o risco de dizer, é tão parecido com o pai, tem os olhos da mãe. Portanto, vamos ter muito cuidado. Mas, isto, fora a graça, é para percebermos como o amor pela vida, quer aquela que está diante dos nossos olhos, mas como aquela que está submergida no fundo dos oceanos, para a qual os biólogos trabalham, para a conservação desse ambiente. E porquê? Porque está implícita ali a evolução da criatura humana no que toca ao respeito pelas diversas formas de vida. E também aí, todas essas criaturas são mensageiros de Deus a trabalhar para o mesmo fim. Está certo? Então, nós fazemos parte deste universo, desta dinâmica.
Esse invólucro é simples, acessório e não parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente. Então, nós estamos todos aqui incluídos. Essa parte essencial é o princípio inteligente. Ele podia ter posto ali ao espírito, mas se pusesse o espírito, como dizer, marginalizava os outros, o princípio inteligente, os outros animais, que são alimentados por esse princípio inteligente. Nós, sim, o princípio inteligente evoluiu para o ser pensante, para o espírito, mas o princípio inteligente é transversal a tudo e a todos. Está certo? E este princípio inteligente que alimenta as formas mais precárias da vida orgânica vão se transformar também em espíritos. E nós já passamos por lá. Aqui ou noutros mundos, nós já passamos por lá. E estamos aqui. E o nosso destino é inexorável. As leis divinas são soberanas. E, portanto, nós estamos submetidos a essas leis e quer queiramos, quer não, elas têm dinâmica, têm força e competências para nos impulsionarem para cima e para diante, para a perfeição. Ninguém fica para trás. Podemos adiar esse processo durante séculos ou milénios, mas ninguém ficará para trás. Mas tanto tempo, é verdade, tanto tempo para nós, para a espiritualidade, 1 milhão de anos é nada. Eu disse há pouco, nós já tínhamos um historial de milhões de anos para trás, desde o princípio inteligente. Mas nós estamos mais próximos dos mundos inferiores do que dos mundos superiores. Portanto, há muitos mais milhões de anos que estão para diante, dentro daquilo que é a linguagem humana, para nós percebermos. O Espírito é eterno, o tempo é infinito. Portanto, o nosso calendário é que detém e reduz a estas circunstâncias a leitura do tempo e da vida. Alguma dúvida? Então vamos adiante. Na pergunta 729, se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, porque os cerca a natureza de meios de preservação e conservação. Portanto, vive a par o princípio da destruição e da conservação. Ora, nós, estamos a falar agora a respeito do espírito, sabemos que vamos morrer. Podemos morrer em qualquer circunstância, a qualquer momento. Mas é nosso dever lutar pela conservação da vida. Mesmo diante de uma patologia, de um problema de saúde qualquer, devemos seguir as recomendações médicas no sentido, apesar de às vezes ser difícil, pelo cansaço que daí advém, pelas consequências, muitas das vezes, dos tratamentos, mas devemos conservar a vida o mais que pudermos, enquanto estivermos no plano físico. Tudo segue de acordo com as tais leis da destruição, mas também de conservação. E esse é um dever que nos assiste. Então, desistir da vida é sempre um mecanismo contrário às leis divinas. Devemos conservar a vida o mais que pudermos. A vida física. Então, a par, pergunta aqui Kardec, como é que é possível que a lei de destruição conviva a par com a lei de conservação? E os espíritos dizem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. É muito interessante. Porquê? Vejamos o caso, recordando-nos agora do livro Memórias de um Suicida. Olha, este ano faz 200 anos do nascimento de Camilo Castelo Branco. É ele o autor da Memórias de um Suicida. E então ele relata ali com muito detalhe as circunstâncias do seu desaire, mas sobretudo o alerta que deixa para os leitores relativamente a esse processo. Ora, falávamos há pouco da conservação. Quando nós estamos na espiritualidade a organizar, a programar a nossa vida,
nós estipulamos um período de tempo para a vida no plano físico. 50, 60, 70, 80, 100, 120 anos. Para esse período de tempo, é preciso aquilo que eu costumo chamar de combustível, que, espiritualmente falando, é o fluido vital, que é uma transformação do fluido cósmico universal. O fluido vital é o fluido que nos vai dar, é o tal combustível que nos vai permitir viver durante aquele período de tempo que foi estipulado. Se o modo de vida que levamos, por excesso de trabalho, por uma vida desregrada, cansaço contínuo, portanto um desgaste profundo, esse fluido vital, esse combustível, é consumido mais rapidamente. É como se formos num automóvel, quanto mais a velocidade, quanto maior for a velocidade, maior é o consumo do veículo. E assim é exatamente o que se passa. É uma forma de consumir esse combustível, esse fluido vital. Ora, a vida desregrada, descuidada na alimentação, enfim, o consumo excessivo disto ou daquilo, que acaba por afetar a vida orgânica, mas também o suicídio no sentido mais literal do termo. Ora, todos estes processos violam aquele compromisso que nós assumimos antes de reencarnarmos. Quer dizer, aquele fluido vital, se foi gasto excessivamente, encurta a vida no plano físico, o que viola aquele compromisso. Contudo, também se o suicídio acontecer, que é da exclusiva responsabilidade do seu autor, aquele fluido vital não foi consumido dentro do período que estava designado, estabelecido. Ora, quer num caso, quer no outro, há uma violação das leis da vida. Ora, significa que é uma violação à lei da conservação. Apesar da destruição ser um facto do corpo físico, mas nós não devemos contribuir conscientemente para esse mistério, para esse fim. Portanto, o princípio é o da conservação. Então, sempre que a destruição, aqui a morte, ocorre antes do tempo, estou a falar agora aqui do espírito, porque já temos consciência da própria existência, há uma violação clara das leis divinas. E, como tal, a criatura fica sujeita, pelas circunstâncias, por essas violações, à lei de causa e efeito, que é aquela lei que nós estudamos logo no princípio. Qual era? Eu disse que ia voltar a perguntar. Justiça. Hã? Justiça. De justiça. Exatamente. A lei de justiça. Ora, então, as circunstâncias são, do lado de lá, difíceis. Passam a ser difíceis. Mais difíceis do que aquelas que nós enfrentamos aqui deste lado. Por força dessa lei, ou melhor, da violação dessa lei. Mas é Deus que castiga? Não. É a nossa consciência que reclama. Porque, em boa verdade, onde estão inscritas as leis divinas? Na consciência. Na consciência. Então, Deus não precisa dizer, tu violaste, tu vens a tribunal, vais ser julgado. Não, não. É a nossa própria consciência que nos reclama o direito ao restabelecimento do equilíbrio da vida. Então, essa violação ou essa acusação está implícita na consciência. E o que acontece muitas das vezes, não aceitamos essa revelação que a consciência nos dá, e em vez de nos submetermos humildemente e reconhecermos a nossa falta, o que fazemos? Revoltamos. Revoltamos porque já sofríamos e agora estamos pior. Ora, vejam que, apesar do materialista poder invocar desconhecimento relativamente às leis divinas e a estas circunstâncias, o que não é o nosso caso, mas não deixa de ter que responder diante da sua própria consciência pela violação dessas leis e desses princípios. Então,
a destruição da vida antes do tempo não ocorre de acordo com o quadro das leis morais da vida, mas pode ocorrer pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Estamos a compreender? E as consequências são bem difíceis. Muito bem. Então, toda a destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Então, isto significa que essa questão da destruição antecipada, ela não só prejudica o princípio inteligente, os seres primários que ainda estão no princípio da evolução, como também o ser pensante, o espírito. Ora, acontece que as nossas ações junto dos reinos inferiores, quando elas unicamente tentam satisfazer as nossas ambições, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego, estamos a interferir na organização da vida. E casos há em que, apesar de ainda recorrermos à vida animal para nos alimentarmos, ela deve ser usada de forma equilibrada e sensata. E não abusivamente. Então, acontece que nós vemos, com o devido respeito, mas vemos no tempo da caça pessoas que vão com cães, armas, vêm de lá com... Não é perus, codornizes e rolas e pombos, uma série de coisas penduradas à cinta, ao ombro. O que é que isso faz lembrar? Para satisfazer, e são as recordações do passado. Antigamente, lá muito mais para trás, nós matávamos e cortávamos a cabeça aos adversários e trazíamos-las penduradas e passeávamos nos aldeamentos onde vivíamos para darmos testemunho da nossa valentia. Mas como as leis mudaram, entretanto, evoluíram também, agora isso já não é permitido. E vai chegar à altura em que também já não vai ser permitido caçar pombos, perdizes e coisas para trazer à cinta. Porquê? Porque o ser humano evolui. E, naturalmente, não gostamos de ver outras formas de vida a serem os seus direitos vilipendiados. Estamos a entender? Portanto, o respeito pela vida é, ou deve ser, absoluto. E, em todos os casos, desde o princípio inteligente, a morte prematura ocorre ou mexe com o processo evolutivo. Na questão de 730, uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, a ideia de que vamos ficar melhores do outro lado do que estamos neste, livra-nos dos males desta, sendo, pois, mais de desejar do que temer, porque tem o homem instintivamente tal horror que ela é sempre motivo de apreensão. Portanto, a ideia de que a morte vai ser melhor, ou melhor, a vida para além da morte vai ser melhor, então porquê é que eu tenho medo de morrer? Não é o nosso caso. Mas porquê é que eu tenho medo de morrer? Vamos lá ver. Porquê? Porque a consciência Já aqui falamos hoje. A consciência está pesada. A consciência... Não, mas há aí mais uma coisinha. Eu disse que ia perguntar outra vez. Como? Lei da conservação. Da lei da conservação. Exatamente. Muito bem. Então, instintivamente, o medo da morte leva-nos a conservar a vida o mais que nós pudermos. Até que vai chegar um momento que ela é inevitável. Quer dizer, o nosso medo já não vai interferir no processo. Está certo? E mesmo esse medo deve ser trabalhado, devemos aceitar pacificamente a situação, porque o medo pode prejudicar o nosso retorno à espiritualidade. Então, se a morte é um facto natural, se o espírito sobrevive, então o nosso foco deve ser o nosso estado moral. Porque o desenlace propriamente dito é um facto natural, vai ocorrer. E as condições em que isso ocorrerá dependerá muito do nosso estado moral, dos créditos conquistados, mas se a nossa mente viver perturbada
atormentada com o medo da morte, isso vai interferir no processo de desligamento. Estão-me a compreender? Então, nós não temos... já temos virtudes e créditos que nos permitiriam viajar suavemente para o outro lado da vida, mas não o podemos fazer porque temos medo de morrer. E isso interfere com esse desligamento, com o processo de separação, quando já temos créditos para. Estão a compreender? Então, trabalhar esse medo é fundamental. É fundamental. Muito bem. Então, diz aqui o Espírito, já dissemos que o homem deve prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele entregar-se-ia muito frequentemente ao desânimo. E às vezes há esse desânimo. Às vezes crises depressivas que se instalam, de burnout, que são de facto profundas. E a certa altura, a pessoa está tão cansada, desanimada e diz assim, mas o que é que eu ando aqui a fazer? Essa é uma circunstância que advém desse estado de tristeza profundo. Mas que nós devemos combater. Há milhões de espíritos que querem nascer na Terra e não podem. Porque não os aceitam, os encarnados. Não os aceitam. Outros vivem à revelia. E nós tivemos a oportunidade da vida física, do corpo físico. Então as dificuldades por que nós passamos são ou advêm de causas anteriores. Não é verdade? Alguém tem dúvida a respeito disto? Tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Podemos ir para teste. Então o teste é não nos deixarmos abater pelas circunstâncias da vida. Porque normalmente a ideia que nós temos de nós mesmos é a melhor de todas. De todas. E temos virtudes. E lidamos mal com as contrariedades da vida. Qual é o meu conceito de vida? O que é que eu gostaria de ter na vida? Eu digo já. Não gostava de ter problemas nenhum. Antigamente, até para ir pagar a luz e a água, era preciso pegar na fatura para ir todas as semanas. Não sei se ainda se lembram disso. Uma fila aqui, uma pessoa tinha que chegar à fila e estar ali à espera para ir pagar. Depois passou a vir um multibanco. Ótimo. A gente ia com a fatura na mão para o multibanco, já não era a qualquer hora da noite, íamos lá à meia-noite, aquilo estava sempre livre, pagávamos e íamos embora. Agora nem isso é preciso. É débito direto. Já nem temos que alguém se encarrega de nos tirar o dinheiro da conta. Nós não temos que dar a ninguém. Ora bem, então, tudo na vida tem vindo, este progresso faz parte da misericórdia divina, para que o espírito se concentre mais em si mesmo. Não é nos bens terrenos, não é na vida terrena, é se concentre mais em si mesmo. E então, à procura do quê? Qual foi o tema da lição introdutória de hoje, que lemos ali do livro Caminho, Verdade e Vida? Na meditação. Não foi? Eu vou ler outra vez. Na meditação. Ora, o que é a meditação, como nós dissemos, é o nosso encontro com Deus. Deus onde está? Na consciência. E é aí que nós vamos procurar aquilo que somos, o que é preciso trabalhar para mudar, porque quando chegarmos ao lado de lá, vamos analisar aquilo que foram, o que é o nosso estatuto, defeitos e virtudes, e o que foram os nossos insucessos e os nossos sucessos na última encarnação. Mas e porquê é que eu vivi estes problemas? Eu não merecia isto. É verdade. Aqui, reparem, nós espíritas já não temos o direito de dizer eu não mereço isto. Quando eu não contribuí para determinado tipo de circunstâncias, as causas do problema estão numa vida pretérita. Estão a compreender? E hoje voltam os seus efeitos para eu poder trabalhar e regenerar-me.
Ora, então logo a alegria pela oportunidade da vida. Estamos vivos, fazemos parte do quadro da vida. O que acontece é que nós agora já somos crescidinhos, maduros, suficientemente maduros, porque desde pequenos nós somos educados para ter sucesso na vida. Uma mansão a perder de vista, terreno para não sei quantos, bois e vacas e galinhas para alimentar, boa vida, sem problemas. E eu queria ter, é esse o padrão de vida, sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Mas o que acontece é que antes de reencarnar, eu estou a avaliar aquilo que foi a minha vida no pretérito, eu digo assim, epá, eu fui ali rico naquela altura, ih, Jesus, como foi, que desastre. Ai meu Deus, e a gente pergunta ali ao Sr. Benfeitor que está ao nosso lado, ó Sr. Benfeitor, dê-me aqui umas sugestões, como é que eu agora posso reparar isto para o futuro? Ó meu filho, olha, o que é melhor, por exemplo, aconselho que no futuro a tua vida seja menos focada nos bens materiais e mais nos bens morais. Ah, e como é que eu faço isso? Se da outra vez eu escolhi e não tive sucesso. Olha, é reduzir os bens materiais para que tu possas ter... Então, muito obrigado. Então, olha, fica lá, sente no livro que depois é selado a branco, com o selo branco, uma linha... Eu não sei se lá tem papel de 25 linhas, mas o selo branco. Quero ser pobre na próxima encarnação. Viver com aquilo que é indispensável. É o meu compromisso. E quando chega à vida física, nós desde pequenos, questões culturais de educação, tens que ser rico, tens que ter sucesso, e tudo isso se formata na nossa cabeça e nós começamos a caminhar dentro desse princípio. E de outros. Porque eu sou bonito e não mereço companheiros feios. Eu sou perfeito, não mereço companheiros imperfeitos, filhos doentes, pais assim, pais assado. Não merecemos nada, nós merecemos tudo perfeito. Ora, tudo isso começa a fazer moça, perdoe-me a expressão, na nossa alma. E começa-se a instalar paulatinamente o desgosto, o desânimo, a tristeza, porque os nossos anseios, aquilo que nós desejávamos agora como ser humano encarnado, era estabelecer um determinado tipo de programa. Mas não é execuível esses anseios. Então, aquele programa que eu estabeleci está a contrariar esses meus anseios. E eu torno-me infeliz, triste, desanimado e instala-se um processo depressivo, muitas das vezes crónico e profundo, e páginas tantas diz assim, eu não estou cá a fazer nada, olha, vou desta para melhor e pronto, arrumam-se. Não faça isso, não faça isso. Não estou cá a fazer nada. E vai. Porque não sabe o que vai encontrar, o que está para encontrar do lado de lá. Ora, então é importante a alegria de viver. Convivamos com aquilo que temos. Agradeçamos a Deus por aquilo que temos. Trabalhemos para ter aquilo que interessa e que podemos ter, sem dúvida alguma. Mas antes de tudo, que o nosso foco e as nossas ações sejam conducentes para uma vida moral mais digna, mais elevada. Está certo? Alegria de viver, ânimo, entreajuda, bondade, é fundamental para vencermos as nossas vicissitudes. Porquê? A resposta não está no passe, não está na palestra, não está na pastilha, no medicamento. Tudo isso são complementos. O que importa é a atitude que eu tenho diante de mim mesmo e diante da vida, que é fundamental. Então, a destruição é sempre problemática e é isso que aqui estamos a tentar perceber. Portanto, tal o motivo porque Deus lhe deu um instinto de conservação, um instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele entregar-se-ia muito frequentemente ao desânimo. Então, nós estamos a ler um livro que tem a ver, o título do livro é De Regresso ou de Volta ao Passado. Então, a entidade central do livro, um espírito que já está, que desencarnou com um problema numa perna bastante grave e que o levou à morte, entre comas, prematura.
e desencarnou, foi socorrido, estava na espiritualidade, por aí adiante, e o problema subsistia. E ele subsistia enquanto numa determinada fase. E ele vivia constrangido ainda, porque a vida não se altera. A vida não se altera. Entre o plano físico e o plano material não se altera. A única coisa que modifica é que deixamos de ter um corpo físico denso como o que temos. De resto, continuamos os mesmos. Poderíamos estar aqui nesta plateia, assim, todos sentados a conversar no mundo espiritual. Certo? E há, com certeza, uma plateia que é complementar do lado de lá, em maior número do que esta. Ora, então a vida não muda. A verdade é que aos poucos vamos descobrindo as dificuldades, e no caso em concreto do espírito Eduardo, estava ali latente um problema que ele gostaria de ver resolvido e não conseguia. Qual a razão porque ele havia desencarnado numa fase tão curta, tão nova da sua vida, porque desencarnou jovem, estava ali aquele problema. E na espiritualidade, a misericórdia divina, que funciona de forma homeopática, porque se a pessoa muitas das vezes tem conhecimento repentino das razões que levaram às circunstâncias, a pessoa morre outra vez. Então tem que ser com doses homeopáticas, que é para ele não descambar emocionalmente. Então um dia ele vem a descobrir, as memórias ativaram-se, porque tudo está no inconsciente profundo do espírito, e ele vem a reconhecer que a origem do problema, que remontava aos princípios da civilização nórdica, e que depois se transferiu o problema central, transferiu-se para a Roma Antiga. E aí portanto, os espíritos reencarnaram vezes sucessivas e em simultâneo nas vidas subsequentes, e sempre procurando as leis divinas a oportunidade de os aproximar. Mas não conseguiram vencer essas diferenças. Até que numa circunstância muito especial e particular, em que disputavam o amor de uma jovem muito bonita, o amor de uma jovem muito bonita, então é um problema o amor. Às vezes cega, como é costume dizer-se, não é? O amor cega. Não é bem o amor, é outra coisa. Mas a verdade é que isso levou a trucidar exatamente o adversário numa perna, num despique nas arenas de Roma Antiga, quando ele podia ter salvo o seu adversário, o suposto inimigo. Ora, e quando aquilo lhe assaltou à mente, à memória, confirmado, foi à sala de cinema, pediu lá ao benfeitor, e ele projetou ali e estava a ver o filme da vida dele. E esse filme, essa projeção, não é como esta aqui, estática. Tem vida, ruído. É como se fosse um filme autenticamente, mas que transmite emoções aos espectadores, transmite os sentimentos com que se está a agir. E ele ficou profundamente chocado com a situação. Profundamente chocado com a situação. E então o capítulo seguinte é a reconciliação com os adversários, que eu agora não vou avançar, porque senão os senhores para a semana não estão cá. Não vão. Assim eu deixo metade da história como se fosse uma novela para o capítulo seguinte, para a semana seguinte. Está bem? Não, ainda não cheguei lá mais adiante, mas é só para percebermos as consequências de que a vida não se altera quando se retorna à espiritualidade. Certo? Muito bem. Então, a voz íntima que o induz a repelir a morte diz-lhe que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da ampliação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças à sua estrela, e não graças à sua estrela, do que ao seu Criador. Portanto, tive sorte. Foi sorte. Como se o prolongamento da vida dependesse da sorte. Ou a morte do azar. Olha, coitadinho, teve azar. Olha, teve sorte. Não é assim tão simples e linear.
Na questão 731, porque ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes da destruição. É o remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Vejam que, para termos noção assim, de uma forma mais exata de como uma pequena bactéria ou um vírus que é invisível a olho nu, nós não sabemos onde ela anda, mas a verdade é que é capaz de destruir uma vida ou muitas vidas. Há pessoas que são afetadas e partem, outras nem são afetadas, outras são afetadas e sobrevivem. O vírus é o mesmo. Então, se perguntarem ao materialista, diz assim: é porque o corpo é do ADN, é da genética. Pois bem, mas quem é que rege tudo isso? São as leis divinas. É bom aquela sabedoria popular. Ainda não chegou a tua hora. É verdade que a hora, quando chega, nem sempre é fatalista. É bem verdade. Mas normalmente é sempre o fim da jornada física. Porquê? Porque é a dinâmica da vida que nos ultrapassa. Aquilo que nos compete fazer é estarmos tão integrados e tão espiritualizados quanto possível. Na questão 732, que é interessante percebermos a magnitude, a beleza, a perfeição divina, tanto quanto nos é possível. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Eu faço a pergunta. Vamos lá, antes de pôr ali a resposta. Será idêntica, como é que diz? Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Não. Não. Muito bem. Porquê? Pelo estado da evolução. Como? Pelo estado da evolução. Exatamente. Quer dizer, dependendo do estado evolutivo. O mesmo se passa com as leis divinas. Isto é, elas são apropriadas a cada mundo e a cada humanidade. Então, aquelas leis de que aqui falamos são leis que regem a vida no planeta Terra, planeta de provas e expiações. E a humanidade que se encontra aqui encarnada e desencarnada também, mas são essas leis que são necessárias. Significa que em mundos primitivos as leis serão mais consentâneas com esse mistério, com esse modo de vida, e os que estão acima, os mundos superiores, naturalmente que não se fará exigências como se tem aqui. Porquê? Porque o próprio Espírito já se sabe conduzir por si mesmo. Certo? Portanto, está consciente de si mesmo. Ora, relativamente a esta matéria, também é verdade. Está apropriada, ajustada às circunstâncias evolutivas de cada planeta, de cada mundo. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Então, aquelas leis estão ajustadas ao nosso estado evolutivo. Elas começam a diminuir os seus efeitos, sobretudo no que diz respeito à causa e efeito, em função do estado evolutivo do próprio mundo. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. É para onde nós iremos. E é para isso que nós nos estamos a preparar. Olha, imaginem o que era, olhando hoje para aquilo que é o estado social, o estado, enfim, de vida da humanidade. Pronto, agora vão lá. Deixe-me ir também. Também vais. E chegávamos ao outro lado, nos mundos superiores, aquilo era um pandemónio. Eles diziam lá: calma, temos que fechar as portas e mandar esta gente outra vez para trás, porque eles não estão à altura das circunstâncias. Hein? Portanto, tudo vai em concordância com o estado evolutivo da humanidade e dos planetas que a habitam. 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição, e eis que essa necessidade enfraquece-se no homem à medida que o espírito supera a matéria. Assim é que,
como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Já dissemos anteriormente que é o respeito por outras formas de vida. Não só pela vida humana, mas também pelas outras formas de vida. Animal, vegetal, por aí adiante. Está certo? Então, veja-se que se fizermos a leitura de há 50 anos atrás, estamos hoje num patamar muito mais adiantado. Hoje vimos a público, emitimos opiniões mais justas, mais misericordiosas, mais amorosas para com o próximo, mas também com os cuidados que devemos ter para o reino animal, para o reino vegetal, a proteção ao meio ambiente, a proteção à vida animal. Tudo isso é fruto da evolução em que nos encontramos. Apesar de aqui ou acolá emergirem circunstâncias dolorosas e difíceis, mas que a misericórdia divina permite para ressarcimento de débitos. Vimos lá atrás que os seres vivos, Deus serve-se dos seres vivos para atingir determinado tipo de objetivos. Então, nós vamos ver mais adiante não hoje, mas o capítulo trata disso, que é o que diz respeito às guerras e à distribuição abusiva. Alguma dúvida que haja, que subsista, ou estamos todos esclarecidos? Muito bem, então, parece-me que sim. O silêncio é assim. Então, gostaríamos de lembrar que na próxima semana, dia 27, nós vamos proceder à exibição de um filme biográfico respeitante a Divaldo, a vida de Divaldo Franco, com o título O Mensageiro da Paz. Quase não se lê ao fundo, depois não? O Semeador das Estrelas. Não. Está aqui embaixo. O Semeador das Estrelas é um título que adequou ali por causa daquela coisa. Está aqui, O Mensageiro da Paz. Eu peço desculpa, no computador vê-se muito bem, mas aqui não. Portanto, é no próximo fim de semana, dia 27, às 10 horas. Está bem? O Mensageiro da Paz. Vou colocar na nossa tela mental a figura de Jesus. O ambiente em que nos encontramos mergulhados é de veras luminoso, repleto de energias salutares que nos envolvem, que absorvemos. Pai de infinita misericórdia, querido Jesus, neste momento em que as nossas almas se unem em oração, deixamos fluir os nossos sentimentos, prestando assim o nosso testemunho de gratidão e, simultaneamente, o nosso concurso para que as nossas energias possam servir de amparo a outros irmãos nossos em necessidade. E a nossa oração envolver os que se encontram desanimados, desencorajados, em sofrimento. Mestre querido, pedimos-te por todos quantos sofrem. Apesar das nossas fragilidades e limitações, a nossa vontade, Senhor, é colaborar convosco no bem-estar dos nossos irmãos. Hoje, refletimos aqui sobre a destruição, mas aquilo que destacamos é a beleza da vida, da qual fazemos parte. A beleza da misericórdia divina e do seu amor. E de como estamos intimamente ligados ao Criador e somos, Senhor, instrumentos da sua vontade quando nos propomos à prática do bem, servindo, em primeiro lugar, no trabalho de aprimoramento moral que nos compete realizar, mas também no acompanhamento daqueles
que fazem parte do nosso mundo social, profissional, familiar, emprestando, Senhor, o melhor de nós. Mestre querido, pedimos-te por cada um dos presentes, para que os benfeitores espirituais possam dispensar as suas bênçãos de alegria, de coragem, de ânimo e de saúde, preenchendo-lhes a alma de luz, já que todos viemos da luz divina, e encontramos absolutamente ligados, permanentemente envolvidos por essa luz, apesar de muitas vezes contrariarmos esses esforços do Criador e dos seus mensageiros. Ampara, Senhor, todos quantos aqui nos encontramos e aqueles que são fonte da nossa preocupação. Pedimos-te ainda pela humanidade no seu todo, mas por aqueles que são vítimas de violência dos mais variados matizes, destacando e rogando por crianças, jovens e idosos, tão frágeis, Senhor, necessitando de compreensão, piedade e misericórdia. Mestre querido, e aqueles outros que permanecem na retaguarda, dando vazão ao seu orgulho e ao seu egoísmo, apieda-te de Deus, Senhor, e que o raio de luz da tua misericórdia e do teu amor encontre sintonia no entendimento, na razão e no coração. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado.